Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para esclarecer para vocês o significado de três vias, né? Essas duas palavras que dão nome a todas as atividades que eu faço aqui relacionadas ao canal, à página, etc, né? Três vias é um termo que eu utilizo, né? E que teve várias inspirações. É um termo que eu gosto bastante justamente pelo fato de ter vários significados, embora a origem mesmo seja de dois grandes fatores, né, de dois grandes meios que eu colhi aí para colocar o nome. Primeiramente vem do trivium, né, em latim, os três vias, que são as artes liberais relacionadas ao trivium, né, gramática, lógica e retórica. E o segundo é porque são as três vias para o homem conhecer a Deus dentro aí da catequese do Papa Bento XVI. Primeiramente, três vias em relação ao trivium. O trivium são disciplinas, são matérias que os estudiosos da Antiguidade, da Idade Média estudavam, né, especialmente nas suas escolas, nas universidades medievais. Então, três matérias relacionadas ao aprendizado na educação antiga e medieval, né, que é a gramática, a lógica e a retórica, né. No trivium, você estuda, então, essa correlação entre os fatos, entre o conhecimento, a sabedoria em relação a eles. No caso da gramática, você vai compreender os fatos ou os postulados, né? Na lógica, você vai relacionar esses fatos ou postulados, e na retórica, você vai aplicar ou expressar essas relações desses fatos, desses postulados. Então são essas três formas de encarar a comunicação, né, através da gramática, da lógica e da retórica, né? E através dessas disciplinas que os medievais e os antigos estudavam, é que eles desenvolviam melhor a sua comunicação e podiam, portanto, partir para outros níveis de conhecimento, outros estudos aprofundados. Então por isso o nome trivium, né, vem aí de três vias em latim, né? Então aí o que aconteceu é que eu escolhi a palavra três vias como sendo uma tradução da palavra trivium, né, tradução em português da palavra trivium. Então, dentro dessa ideia do trivium, nós temos aí que esses três caminhos, essas três vias relacionadas aí ao aprendizado, nós temos que, primeiro, relacionado à gramática, que é a questão do conhecimento, né, relacionado à lógica, a questão do entendimento, e relacionado à retórica, a questão da sabedoria, né? Então, essa é uma das formas que eu posso mostrar como sendo a origem do nome três vias, relacionada à palavra trivium latim, que significa três vias, justamente essas disciplinas que eu mencionei. Outro caminho que eu utilizei, né, outra fonte que eu utilizei, foi através de uma catequese do Papa Bento XVI, né, que ele fala em 14 de novembro de 2012, em uma audiência geral, onde ele fala sobre as três vias para o homem conhecer a Deus. Quais são os três caminhos que o homem pode percorrer para alcançar um conhecimento, para ter uma noção do que é Deus propriamente, ou conhecer a Deus, né? E nessa catequese ele fala que o primeiro é o mundo, né? Ou seja, contemplar com os olhos atentos, né? E com atenção àquela criação feita por Deus. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que está relacionado ao mundo propriamente, aquilo que existe, e uma vez contemplado, te leva a conhecer a Deus. Então aqui nós temos, por exemplo, se for colocar em termos de disciplina, temos as ciências, né, que analisam o mundo material, né? Em seguida temos, dentro dessa catequese, o homem, ou seja, a reflexão interna do homem sobre si mesmo, pode até mesmo, em vários aspectos, levar um pouco do conhecimento de Deus e tudo mais, ou seja, aqui aplicando o que seria a filosofia e a arte, né? E além disso, nós temos a terceira via, que é a fé, ou seja, crer e acreditar em algo superior, em algo transcendental, né? Ou seja, sendo um crente, né, uma testemunha, no caso aqui, de algo além do mundo material e além do próprio homem. Então essas três vias, segundo o Papa Bento XVI, né, o mundo, o homem e a fé, e que podem ser correlacionadas a disciplinas, ciências naturais, que tratam do mundo físico, do mundo material, e portanto aí, né, o mundo, né, e ainda a filosofia e a arte, que trata do homem, né, enquanto pensar sobre si mesmo e como expressar-se, e terceiro, a fé, e que é expresso aí na teologia propriamente, né, no estudo das revelações, daquilo que foi apresentado
para o homem. Então, nessa relação aí apresentada por essa catequese do Bento XVI, traz essas 3 vias para o conhecimento do homem conhecer a Deus, né? Além disso, né, as próprias disciplinas, o próprio conhecimento pode ser dividido sempre em uma questão de 3. Né? Por exemplo, as 3 grandes formas de se conhecer a verdade, ou seja, de buscar entender a realidade para mostrar, revelar a verdade, são 3. Né? As ciências, a filosofia e a teologia. Essas 3 formas de disciplinas, de matérias, tratam de busca da verdade. Né? As ciências, elas tratam de busca da verdade no âmbito material, né? E as próprias ciências se dividem em 3 disciplinas, 3 grandes disciplinas, pode-se dizer assim, né? Que é a física, que é a química e a biologia. Embora existam, né, outras disciplinas, né, das ciências naturais, essas são as 3 principais, né? Física, química e biologia. Além disso, a própria filosofia, né, ela também se divide em 3, filosofia natural, filosofia moral e filosofia metafísica, né, segundo essa classificação em 3, né, é uma classificação de Diógenes Laércio, do século III, né, que foi um primeiro historiador da filosofia, e ele escreveu que a filosofia se divide nessas 3 matérias. Embora hoje, tanto na ciência quanto na filosofia, existam outros campos, outras divisões, né, primeiramente pode-se classificar assim, né, filosofia natural, filosofia moral e filosofia metafísica. Além das ciências e da filosofia, que se divide em 3 cada uma delas, temos a teologia, né, no sentido aqui da teologia, em se tratando da teologia católica, se divide também em 3. É a análise da escritura, da tradição e do magistério. Então note que tanto as ciências, a filosofia e a teologia, que são 3 disciplinas que lidam com a verdade, também se dividem em 3. Né? Além disso, né, temos as disciplinas auxiliares ou as disciplinas que tratam de linguagem, né, que pode-se dizer que são a gramática, a matemática e a arte. Essas 3 também estão correlacionadas com as ciências, com a filosofia e com a teologia. Por quê? A gramática ela está relacionada à linguagem, né? Então, por isso, ela está muito relacionada à filosofia, no sentido de analisar, de se expressar e de agir com lógica dentro da linguagem. Então, temos aí a gramática que se divide em fonologia, morfologia e sintaxe, né? Novamente 3 divisões. Temos também a matemática, e a matemática está relacionada às ciências. Da mesma forma que a gramática está um pouco relacionada à filosofia, a matemática está relacionada às ciências, como linguagem, como instrumento. Daí a matemática se divide, embora haja também outras divisões, em quantidade, estrutura e espaço. Né? São as divisões que podem ser feitas aí da matemática. Além disso, né, além da gramática e a matemática como linguagens, temos a arte. E a arte também se divide em 3 formas. Como eu ressaltei, né, sempre há mais classificações, mas essas são as principais. Artes visuais, né, que são aqui pintura, escultura, formas de vídeos, né, artes visuais, literatura e artes cênicas, né? Ou seja, artes visuais, literatura, artes cênicas. Artes cênicas, né, você sabe, é teatro, música, dança, performances, né, teatrais, etc. Então, tantas disciplinas, cada uma se divide em 3. As 3 principais que tratam da verdade, ciências, filosofia e teologia. As 3 instrumentais que tratam da gramática, matemática e a arte, que cada uma delas se divide em 3 também. Né? Além disso, né, nós podemos observar que o número 3 ele é bastante comum em análises que dão importância a esse número. Né? Por exemplo, nós percebemos que existem 3 dimensões, né? Altura, largura e profundidade, isso é algo bem interessante. Né? Existe toda uma simbologia em torno do 3, né, que são aplicadas. Né? Por exemplo, algumas pessoas costumam dizer que a civilização ocidental tem 3 bases, né, que é a filosofia grega, a moral cristã e o direito romano. Santo Agostinho também falava, por exemplo, das 3 conversões, né, da via purgativa, da via iluminativa e da via unitiva. Existem as 3 fases do corpo humano, né, que tem aí, que é a infância, né, ou a fase de crescimento, a vida adulta, que é a nossa plenitude, e a velhice, que é o envelhecimento. E é sempre nessa ideia do início, meio e fim, manhã, tarde e noite, né? Sempre há essa relação com 3 dos números e tudo relacionado ao mundo. Na própria Bíblia mesmo nós vemos várias referências ao número 3, né? Por exemplo, os 3 reis magos com os 3 presentes,
as 3 tentações de Cristo, os 3 dias que Cristo iria retornar, né? Cristo iria ressuscitar ao 3º dia, várias outras relações que podem ser feitas, né? As 3 negações de Pedro, as 3 afirmações de pedido de Jesus para que Pedro apaziguasse as ovelhas, enfim, há sempre essa relação do 3, né? E a própria ideia da trindade, né? Deus uno e trino ao mesmo tempo, né? E Pai, Filho e Espírito Santo. Então existem muitas relações, né? Eu não vou entrar em detalhe com relação a tantos detalhes com relação ao número 3, mas o que me chamou a atenção também a par dessa simbologia religiosa, teológica, né, mística em relação ao número 3, também nas ciências o número 3 é um número importante. O próprio Nikola Tesla, né, que foi um grande cientista, né, que teve mais de 700 invenções e foi realmente um cientista muito importante ali, do século XIX, início do século XX, e ele tinha um verdadeiro fascínio pelo número 3, o 6 e o 9, né? E ele dizia que tudo relacionado ao que nós conhecemos em termos de geometria estaria relacionado a esses números, né? E a chave, segundo ele, para compreender o universo eram justamente esses números 3, 6 e 9, né? Que são todos relacionados exatamente ao número 3. Então existe toda uma vasta compreensão em torno do número 3, né? Eu poderia demorar horas falando sobre as várias referências, mas vocês podem buscar que vai existir várias referências, tanto em religiões, quanto na ciência, quanto em outras ideias, quanto na filosofia também, que trata sobre numerologia, etc. Tudo vai falar que o número 3 é um número realmente importante para ser analisado, né? Então, além desses aspectos, além da ideia do 3 vias relacionados ao trivium, também é o 3 vias relacionado à catequese do Papa Bento XVI e também a ideia do 3, que está muito relacionada à numerologia bíblica, relacionada à matemática de Nikola Tesla, relacionada às divisões das disciplinas e tudo mais. Então, é por esses fatores que eu coloquei o nome de 3 vias, né? Então, isso dá nome a todo o projeto, no sentido de que nós iremos buscar entender essas 3 vias, conforme Bento XVI colocou, né? Tentar estudar as ciências, tentar estudar a filosofia e a arte e tentar estudar a teologia. Tudo isso percebe-se que, embora sejam 3 formas de se entender a verdade, elas têm que andar juntas, têm que andar relacionadas, né? Então, por isso são 3 vias, porém focando em um único objetivo, que é alcançar a verdade. Afinal, a verdade ela é una. A verdade não pode ser múltipla, porque senão não seria verdade, seria contradição. Então, por isso, são 3 vias para alcançar uma mesma verdade, um mesmo caminho, embora as vias sejam diferentes, vai atingir ao mesmo fim nesse caminho. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.